Olá! Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Está comigo no estúdio do programa o oftalmologista Dr. Alderi de Oliveira. Ele vai conversar comigo sobre catarata. É só um minutinho que já já a gente está de volta. Não saia daí. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com o oftalmologista Dr. Alderi de Oliveira sobre catarata. Olá, doutor, seja bem-vindo aí ao nosso estúdio. Bom dia, Marinalva. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Alderi, fala pra gente primeiro então, o que é a catarata? Define catarata. Marinalva, a catarata é uma mudança anatômica que ocorre numa estrutura específica do globo ocular, que é o cristalino. Essa mudança anatômica pode acontecer por várias causas, mas a mais comum é a senil, onde ocorre uma mudança na forma e na coloração desse cristalino. Ele vai opacificando, de modo que o paciente vai tendo uma piora na sua qualidade de visão. Ele vai tendo uma baixa acuidade visual progressiva. Agora, Alderi, tem mais de um tipo de catarata? A catarata pode ter várias causas, Marinalva. A mais comum, como eu disse, né, é a senil, que acontece com o evoluir da idade, mas ela pode ser uma catarata traumática, ela pode ser uma catarata induzida por alguma medicação, ela pode ser uma catarata induzida por um processo cirúrgico intraocular, ela pode ser uma catarata induzida por algum processo inflamatório intraocular. Então, tem várias causas e tipos de catarata, realmente. Agora, Alderi, você falou que é pela idade. Todos nós vamos ter catarata um dia? Sim. Para uns pode ser infelizmente, para outros felizmente, né? Porque a principal causa é senil, então quer dizer que com o passar da idade nós vamos envelhecer, isso é um processo fisiológico e naturalmente, lá, né, Alderi? naturalmente nós teremos também bastante história para contar, né? Quando tivermos catarata. Mas então, quem viver terá a catarata. Uma outra causa, Marinalva, que eu não podia deixar de falar, é a congênita. Então, tem muitas criancinhas que às vezes nascem com catarata. Logo no teste do olhinho já apresenta a catarata. Tem as cataratas juvenis também, ok? E quando é nesse caso do bebezinho, né, que nasceu com a catarata, já trata logo quando ele é bebê? Logo no início? Sim, a catarata congênita é um processo cirúrgico, como todas as cataratas, né? E para que esse bebezinho tenha um desenvolvimento adequado da sua visão, ou muito próximo do adequado, seria necessário já programar a cirurgia nos primeiros meses de vida aí, ou dependendo da situação, o primeiro ano de vida, para já estimular essa criança e essa visão, né? Porque senão esse paciente, essa criança teria ou terá um comprometimento muito grande de sua visão se não for tratado, entendeu? Eventualmente, um ou outro paciente deixa para operar 3, 4 anos para frente e tal, mas geralmente no primeiro ano de vida já toma uma decisão de qual procedimento será feito. Agora, quais os sintomas, Alderi? Como é que essa doença se apresenta? Marinalva, a catarata, ela apresenta basicamente com baixa da visão. Então, ela não é uma patologia que vai dar várias queixas ou vários sinais para esse paciente ou sintomas. Esse paciente ele terá como sintoma principal uma má qualidade na sua visão, uma baixa da qualidade da sua visão. Ele começa a perceber que a visão está borrada, quando já é um usuário de óculos, ele tenta lavar os seus óculos, achando que os óculos estão sujos, os olhos estão sujos e embaçados, e percebe que aquilo não muda um óculos, muda o outro, começa a queixar de que não está melhorando a sua visão. Quando olha para alguma luz, ele tem uns halos coloridos ao redor dessa luz, mas o olho, ele não chama atenção para o seu aspecto ectoscópico, ele não vai ficar vermelho, ele não vai ficar dolorido em relação a quando o paciente tem a catarata. Basicamente, o paciente sente a piora da sua qualidade de visão, entendeu? Muitas vezes o paciente nem percebe que está tendo uma baixa da visão, porque ela não ocorre de um dia para o outro, ela é uma baixa que vai evoluindo com o passar do tempo, e às vezes, por exemplo, ele vai renovar a carteira de motorista e nem percebe. E quando chega lá, não consegue realmente renovar sua carteira de motorista, por exemplo.
e quando vai procurar o oftalmologista para saber por que ele tem uma catarata, é necessário tirar essa catarata, fazer a cirurgia da extração desse cristalino que já está opacificado. Mas um sintoma específico para muitas vezes chamar a atenção, assim, ectoscopicamente, se olhar e falar com o paciente tem catarata é muito difícil. A não ser quando está associado a outra patologia ocular. Mas basicamente a catarata é a baixa acuidade visual. Então não acontece de uma vez, não? Geralmente não. Como tem várias causas, um trauma, por exemplo, ocular, você pode desenvolver a catarata com poucos dias. Né? Então, às vezes, você teve um trauma, uma perfuração ocular, uma pancada muito forte ocular, isso pode desenvolver a catarata mais rapidamente. Né? Mas, geralmente, a principal causa e a causa mais comum, que é a catarata senil, com o passar dos anos, ela é evolucional e vai acontecendo lentamente. Ela depende muito do processo fisiológico de cada paciente. Né? Alguns pacientes escutam que tem catarata já há alguns anos e essa catarata, ele fala, mas parece que ela não está evoluindo, porque naturalmente esse paciente tem um processo fisiológico mais lento. Né? Outros pacientes, às vezes, você fala, provavelmente 6 meses, aí, 1 ano no máximo, você vai operar. Então, ela é evolucional, mas ela evolui com o passar do tempo, mas pode ser de diferente forma, dependendo de cada paciente. Vai depender do incômodo também, para ele querer fazer essa cirurgia ou não, né, Alderi? Eu dei exemplo há pouco da questão do paciente que dirige, né? Então, dependendo da atividade laborativa de cada um, né? Desse paciente ser um paciente ativo nas suas atividades, ele pode ter uma queixa mais precoce ou uma queixa simplesmente quando essa catarata realmente avançar muito. Né? Alderi, e o diagnóstico, como é feito? Basicamente, o diagnóstico é feito por um oftalmologista. Né? É necessário que você avalie a acuidade visual desse paciente, né? Se existe uma melhora ou não com a colocação de óculos. E, uma vez a qualidade de visão com a melhor correção esteja prejudicada, você consegue ver que esse cristalino ele já não está mais translúcido como deveria estar. E aí se faz outros exames complementares para chegar no diagnóstico e traçar um prognóstico de como esse paciente ficaria após a realização da cirurgia e o implante de uma lente intraocular. Agora, Alderi, quais as possíveis, se é que tem alguma complicação por causa da catarata? O procedimento, as possíveis complicações pós-cirurgia, no caso? Não, se pode ter alguma consequência, além da baixa visão, se pode ter alguma consequência à catarata, se é um problema, uma doença? Alguns pacientes, sim. Alguns pacientes, talvez a mais comum, Marinalva, seja o aumento da pressão intraocular. Existe, e com uma certa frequência, alguns pacientes que alteram a pressão intraocular com o desenvolvimento do cristalino. Porque, como eu te disse, a catarata é uma mudança estrutural do cristalino. Não só a coloração desse cristalino, que vai opacificando, se tornando de uma cor mais amarelada em relação à sua forma inicial cristalina, como a espessura, a densidade desse cristalino também muda. Então, alguns pacientes, eles têm, vou usar um termo técnico, que é o seio camerular por onde drena o líquido intraocular, que controla a pressão do olho. Existe uma produção de um líquido dentro do olho, existe o escoamento desse líquido por esse seio camerular. E com o aumento da densidade desse cristalino, pode ser que esse seio obstrua, fazendo com que diminua o escoamento do líquido intraocular e aumente a pressão intraocular. É uma complicação séria. Né? Muitas vezes isso leva a uma certa dor, diferente de o paciente só ter catarata. Quando eu falei que o paciente associado com outra patologia ocular poderia ter mais sintomas, esse paciente é um que terá mais sintomas e tem que ser tratado com uma certa emergência, retirando essa catarata. Muitas vezes, dependendo da rapidez que foi feito esse processo, apenas retirando o cristalino, muitas vezes o paciente já recupera a sua visão e a sua pressão intraocular retorna para o normal, dependendo da rapidez que foi feito esse tratamento ou não. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já.
Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje conversando com o oftalmologista, Dr. Alderi de Oliveira, sobre catarata. Alderi, fala pra gente, uma pessoa, por exemplo, pode ficar cega por causa da catarata? Marinalva, a catarata é um processo evolucional na sua mudança, na mudança estrutural do cristalino, né? Se a gente considerar simplesmente a catarata, ela vai evoluindo e vai mudando a sua coloração a ponto do paciente, muitas vezes, chegar mesmo a ter uma visão baixíssima que impede de locomover dentro de casa, às vezes, de conhecer um parente querido, alguma coisa assim. Isso considerando simplesmente que o olho tem a catarata. Mas dessa forma, o paciente ele momentaneamente ficaria cego, porque após a extração da catarata ele voltaria a ter a mesma visão que tinha antes. Quando o paciente está associado junto à catarata uma outra patologia ocular, que às vezes é comum aparecer durante essa fase da vida também, que é a fase da vida onde já tem alguns anos a mais aí de vida, mais senil, muitas vezes você faz a extração da catarata, aquela parte da visão dificultada pela catarata retornará, mas a parte perdida por outra patologia, que muitas vezes não é reversível, ele ficará com dificuldades de enxergar. Então, simplesmente pela catarata, ele pode ficar reversivelmente cego. Entendi. Ele vai momentaneamente, ele pode perder visão. Depois que ele operar, ele recupera a sua visão. Não é irreversível, então? Não. A catarata é a primeira causa de cegueira reversível do mundo. Tá. Né? Agora, Alderi, então o tratamento seria só cirúrgico? O tratamento da catarata ele é cirúrgico, né? Hoje em dia, como nós conversamos anteriormente, a fase de indicação dessa cirurgia, ela mudou um pouco, né? Você chamou mesmo a atenção que depende muito da atividade do paciente, né? Hoje em dia, é raro o paciente chegar ao ponto de perder mesmo a capacidade laborativa para poder procurar uma cirurgia, é raro. A evolução técnica e o acompanhamento dessa evolução técnica, tanto da técnica cirúrgica quanto do que é utilizado para fazer a cirurgia, minimizou um pouco aquele medo que o paciente tinha de fazer a cirurgia. Não que a gente deve banalizar a cirurgia, se tratando de cirurgia de catarata como uma cirurgia muito fácil. Não é isso aqui. A questão toda é a evolução técnica, da habilidade técnica, de fazer as técnicas novas, de aprender a técnica nova, e a evolução e a coragem de investir em certos equipamentos se tornou ela mais segura. Né? Então, hoje em dia, dependendo da atividade laborativa desse paciente, ela é feita um pouco mais precoce do que eram feitas há tempos atrás. Pós-cirúrgico é tranquilo, Alderi? A cirurgia, a conduta cirúrgica na catarata, o tratamento da catarata, ele começa no pré-operatório, né, para ser muito bem indicado, para você não ter surpresas no pós-operatório, muito bem conduzido, com exames que são necessários para se indicar a cirurgia e fazer a cirurgia. Durante o pré-operatório existe uma série de procedimentos que têm que ser seguidos para evitar também algum desagravo. E o pós-operatório, ele passa a ser tranquilo a partir do momento que todas essas outras condutas foram tomadas, né? Mas existe a parte do pós-operatório que é uma responsabilidade do que foi feito no pré-operatório e durante o ato cirúrgico, para que o pós-operatório seja tranquilo. E existe a parte que o paciente tem que entender do repouso que ainda é necessário, por mais que você melhore essa técnica, que você coloque para esse paciente uma técnica mais atualizada, a necessidade de usar colírios e de um certo repouso no pós-operatório, né, isso vai minimizar muitas complicações. Né? O paciente tem que ter ciência e estar consciente de que ele vai se submeter a um ato cirúrgico e que vai precisar disso no pós-operatório, para que ele tenha também, nos ajude a ter, né, uma boa recuperação e um bom resultado pós-cirúrgico. Alderi, e a catarata ela acomete os dois olhos de uma vez, e essa cirurgia é feita de uma vez ou não? Sim, ela irá acometer os dois olhos, né? Pode acometer os olhos de forma assimétrica, né? Um olho, às vezes, um pouco mais do que o outro. Geralmente, o paciente é indicado para esse paciente e ele, muitas vezes, já escolhe operar o primeiro
obviamente, o olho que está com visão mais debilitada e, posteriormente, operar o outro olho. Dependendo da causa, a gente está falando da causa mais comum, mas existem causas, por exemplo, traumática, que a catarata é induzida pelo trauma, machucou só um olho, então ele vai ter catarata só em um olho, né? Ou induzida por um processo cirúrgico ou por uma inflamação, ela vai ter catarata só naquele olho. Mas geralmente a catarata senil, por um processo fisiológico, de uma evolução, ela geralmente comete os dois olhos, mas de forma às vezes assimétrica. O interessante é que o paciente opera o primeiro olho, que estava ruim, e o segundo olho era o que estava melhor. E logo após, ele já acha que o outro olho ficou ruim, né? Ele nem imaginava que a catarata estava também já evoluída do segundo olho, né? Então, geralmente escolhe o primeiro, o olho que está mais debilitado, para você fazer. Mas acomete geralmente os dois. Alderi, depois que opera a catarata, ela pode voltar? Não, a catarata é uma estrutura ocular que, quando comprometida, o cristalino é comprometido e a catarata acaba desenvolvendo essa catarata, essa estrutura, que é o cristalino, ela é retirada e substituída por um cristalino artificial. Uma vez que você fez a cirurgia de catarata, retirou a catarata, ela nunca mais volta. Tá. Agora, Alderi, por exemplo, uma pessoa com mais de 90 anos, às vezes tem um grau muito avançado de catarata, apesar de ser uma doença senil, mas é recomendado uma pessoa, por exemplo, nessa idade, fazer essa cirurgia? Marinalva, a recomendação da cirurgia a indicação da cirurgia de catarata depende muito do estado de saúde, o estado de atividade, de lucidez desse paciente, né? Um paciente de 90 anos, com a saúde boa, por isso faz o pré-operatório antes, com estado de lucidez, respondendo, que você percebe que essa catarata está trazendo uma má qualidade de vida para esse paciente, eu acho tudo, não tem por que você não indicar a cirurgia para ele, entendeu? A questão toda é um pré-operatório muito bem feito em relação à saúde física desse paciente, em relação à saúde dos olhos desse paciente, com 90 anos, é só catarata, tem uma outra patologia associada, tentar traçar um prognóstico de tanto que você vai conseguir de visão no pós-operatório para esse paciente, o tanto de potencial de visão que esse paciente ainda tem se retirar a catarata, e o tanto que isso está trazendo de má qualidade de vida. Simplesmente pela idade só, eu não vejo por que não indicar a cirurgia, ok? Agora, Alderi, quanto tempo depois de operado a visão volta ao normal? Isso é muito relativo, né, Marinalva? Obviamente, a cirurgia é feita para te dar um resultado mais rápido possível. Por isso que as técnicas e a qualidade da lente sempre estão evoluindo. O pós-operatório, o pré-operatório bem feito, a cirurgia bem feita, o pós-operatório direitinho, em poucos dias o paciente já sente uma grande melhora. É muito difícil comparar o resultado de um paciente ou outro. Às vezes você tem um processo inflamatório um pouco maior, um dia, 2 dias a mais, um paciente... Mas geralmente os pacientes vêm na primeira semana já falando muito bem da visão, e alguns pacientes logo após, no outro dia, no primeiro pós-operatório, já falam, mas geralmente a gente ainda fala, olha, é uma coisa que vai evoluir para melhor ainda, muito mais aí na primeira semana. Mas nos primeiros dias até uma semana já tem uma recuperação muito boa da visão. Ok. Tá aí mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a sua participação, Alderi, mais uma vez no nosso programa, contribuindo aí com essas dicas importantes para a gente. Obrigado, Marinalva. Boa noite a todos, é um prazer estar com você. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para a gente? O nosso número está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!